A manchete é: ministro diz que posição do Brasil é de equilíbrio e não de neutralidade em relação ao conflito na Ucrânia. É possível ter uma posição de equilíbrio, ou por outras palavras, de imparcialidade, ou por outras palavras, de neutralidade sobre essa guerra? É sobre as implicações filosóficas e pressupostos filosóficos dessas posições que eu vou falar nesse vídeo aqui. Bom, meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu quero falar sobre dois aspectos aqui, eu coloquei a minha colinha aqui na frente, e basicamente são duas perguntas que eu quero responder ao longo do vídeo. Primeira, é possível enxergar a realidade como ela é? E segunda, é possível ser imparcial? Vamos tentar respondê-las? Então fica comigo aqui em algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu quero fazer com você é uma analogia, na verdade. É uma analogia criada por um filósofo chamado Hilary Putnam. Hilary Putnam. Estadunidense, filósofo contemporâneo, falecido recentemente, um dos mais importantes do século XX e início do século XXI. Ele tinha uma expressão que eu gosto bastante e sempre uso nas minhas aulas, chamada o ponto de vista do olho de Deus. O ponto de vista do olho de Deus. Qual que é o objetivo dessa analogia? Primeiro, pensa, antes de pensar no objetivo, o que é o olho de Deus? O conceito de Deus, você acreditando ou não, é de um ser cuja natureza é misteriosa, porque é difícil comparar Deus com qualquer outro ser. Sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz sobre filosofia da religião. Acho que talvez você goste, se você se interessa por essas questões. Mas Deus não é um ser corpóreo, o que significa dizer que ele não está dentro, nem fora, nem na esquerda, nem na direita, nem embaixo, nem em cima, nem na diagonal. Deus não é um ser corpóreo. E não sendo um ser corpóreo, ele não enfrenta, conceitualmente, as dimensões e as limitações de corpos. O que significa dizer que ele não está aqui nem ali. Deus está em todo lugar, certo? Estando em todo lugar, ele tem um ponto de vista que não é um ponto de vista. Ou seja, não é um ponto. Ele enxerga o todo, de uma só vez. Ele não está desse lado ou daquele. Ele enxerga tudo de uma vez só. Nota que, por contraste, e aí eu te deixo claro o objetivo da expressão, nós podemos pensar na condição humana, se nós conseguirmos delinear de modo mais ou menos claro o conceito de ponto de vista do olho de Deus. Porque a condição humana é o oposto. Percebe? Nós sempre enxergamos a realidade por meio de um ponto de vista e não da realidade como um todo. Nós não temos a perspectiva do olho de Deus. Vou te dar um exemplo simples, mas eu acho eficiente. Você julga. Quando eu enxergo esse livro, eu enxergo a frente do livro, mas não enxergo a parte de trás, porque eu não consigo. É condicionalmente impossível para mim. Quando eu enxergo a parte de trás, eu não enxergo mais a parte da frente. Eu consigo conceber o livro como um todo de uma só vez? Sim, mas não meramente por auxílio dos sentidos. Eu consigo conceber o livro como um todo se eu enxergo uma parte e abstraio, mas isso já é conceito, na minha mente, a parte que não está sendo diretamente acessível a mim. Eu consigo acessar o livro como um todo, mas eu preciso do auxílio da minha mente abstrativa para concebê-lo como um todo. Ele não é meramente empírico dado para mim. Então, nota, eu só queria te mostrar num exemplo mais ou menos claro, por meio de uma analogia, que nós sempre enxergamos a realidade de modo parcial. E ainda que concebamos a realidade de modo total, ou mais ou menos total, ou mais total que os nossos sentidos são capazes de nos dar à primeira vista, nós fazemos isso com o auxílio da parte abstrativa da nossa mente. Consegue entender isso? Então, de um lado, nós não enxergamos a realidade do ponto de vista do olho de Deus, com todos os pontos de vista disponíveis, é sempre do nosso. Segundo, tem uma narrativa ou um elemento a acrescentar a esse que eu acabei de falar do livro. Nós, quando vamos abstrair a realidade para concebê-la como um todo, nesse processo existem mais elementos que meramente uma abstração pura e simples matemática. Existem elementos valorativos, ou seja, nós imprimimos preferências de como enxergaremos a realidade.
Essa é a noção mais primitiva de valor. Eu falei sobre valor nessa aula aqui de ética. Você pode dar uma olhada aqui também. Valor é preferência. É hierarquização daquilo que nós preferimos e daquilo que nós não preferimos. Preferir não é enxergar a realidade como ela é. O que significa isso em termos cognitivos? Significa que nós nunca enxergamos a realidade com todos os elementos com a mesma medida para todos. Nós sempre elegemos alguns que nós vamos destacar e outros que nós vamos ignorar completamente e outros que nós vamos ficar nesse intermédio. Nem ignoramos completamente, mas nem damos total atenção plenamente. E essa escolha do que ignorar, do que selecionar, nem sempre é consciente. E eu vou te dar o exemplo aqui dos Sertões, do Euclides da Cunha, escritor brasileiro, final do 19, início do 20, que foi ali como jornalista fazer uma reportagem sobre a Guerra de Canudos. Nessa reportagem, ele foi noticiar, fazer uma reportagem sobre a Guerra de Canudos, que era um movimento de revolta ali contra a República nascente no Brasil. E, inicialmente, contra a Guerra de Canudos, tomando contato com as pessoas no local, mudou de ideia. O livro tem 3 partes, basicamente: a Terra, o Homem e a Luta, em que ele parte de uma análise da geografia, indo para uma análise antropológica do homem, para poder fazer uma análise do conflito. O relato do Euclides da Cunha não é nem imparcial, nem neutro. Não é imparcial no sentido de que ele não tem um ponto de vista do olho de Deus, mas isso nós já vimos. E ele não é neutro no sentido de que ele não é ausente de valores, de preferências. E eu vou te dar uma evidência de quais eram os valores do Euclides da Cunha, que hoje, para nós, contemporâneos que já estamos distantes dele, é muito claro. Mas quando você está na época do Euclides da Cunha, não é tão claro assim, porque você está imerso nessa ideologia. Qual que é a ideologia? Basicamente há várias, mas eu quero selecionar uma aqui para deixar claro o meu exemplo. O Euclides da Cunha, como a maioria das pessoas no final do 19 e início do 20, era um determinista. O que significa isso? Significa que ele acredita que não há liberdade e que não há liberdade porque o homem está muito mais ligado à natureza, que se comporta de modo não livre, porque ela segue leis naturais, do que nós pensamos. O homem é o homem porque ele tem uma biologia que o determina, porque ele vive numa geografia que também o determina. Isso dá ensejo à tese do determinismo geográfico e do determinismo biológico. O racismo, por exemplo, começa como uma teoria presumivelmente científica, no final do 19 e início do 20, porque a tese que está no fundamento do racismo é que a biologia determina o comportamento. O Euclides da Cunha, nos Sertões, tem um determinismo muito mais geográfico que biológico, ainda que você veja a biologia determinando as coisas aqui também. Ele diz, por exemplo, uma frase que ficou famosa na literatura brasileira, que é aqui, capítulo 3, da parte 2. Capítulo 3 da parte 2. O homem, A primeira frase do capítulo 3 da parte 2 é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Só que isso não é um elogio. Por que ele está dizendo que o sertanejo é, antes de tudo, um forte? Ou seja, em primeiro lugar, porque o sertanejo é determinado pelo meio, e o meio é duro. E o meio duro produz pessoas fortes. Percebe? Determinismo geográfico numa frase. O sertanejo é um forte. Só que essa ideia que faz com que o Euclides da Cunha enxergue a realidade de modo a selecionar uns aspectos e ignorar outros, é um aspecto valorativo, que ele pressupunha ser científico e não é. Ele já olha para os dados da realidade selecionando uns e ignorando outros. Ele seleciona a geografia e ignora a individualidade. Entende? Esse é o aspecto valorativo, que é mais um elemento contra a tese de que é possível enxergar a realidade de modo neutro. Então, para recapitular aqui e me encaminhar para a minha reflexão final, é possível enxergar a realidade como ela é só se você tiver o ponto de vista do olho de Deus. Se você tem o ponto de vista de um ser humano normal, como eu, então não. Você sempre enxerga um aspecto da realidade e abstrai os outros. É possível ser neutro se você é um ser humano? Não. Porque ainda esses aspectos que você abstrai
com base em preferências, com base em valores. E esses valores dizem o que você vai selecionar e o que você não vai selecionar, ainda que você não tenha disso consciência. Então, os valores não deixam você ser neutro. Você sempre assume uma preferência, mesmo que inconsciente dela, como Euclides assumiu. Se você não se dá conta do aspecto valorativo de preferências e do aspecto pontual da perspectiva humana, você se caracteriza como um realista ingênuo. O que é um realista ingênuo? É aquela pessoa que acredita que a realidade é mais ou menos como ela se apresenta aos nossos sentidos e, no máximo, existem ali deturpações subjetivas das pessoas. A mídia deturpa. Fulano de tal é ideológico. Ideológicos e deturpadores são sempre os outros, nunca a pessoa que está denunciando. Ela nunca enxerga que ela mesma já tem seus valores e seus pontos de vista muito bem delimitados. Mas nota, isso não implica dizer que tudo seja construção social. Porque construção social, tudo sendo, significa que tudo é uma ilusão, tudo é uma construção da nossa cabeça. Só que não é o caso. Qual que é a diferença entre uma ilusão, que seria tudo ser construção social, e isso que eu estou falando? Isso que eu estou falando é, em resumo, a gente sempre, em alguma medida, interpreta a realidade. O que é uma ilusão? A gente inventa a realidade mesmo que ela não esteja lá. Nota, eu não estou dizendo que a gente inventa a realidade mesmo que ela não esteja lá. O que eu estou dizendo é que não dá para enxergar a realidade tal qual ela é sem esses filtros, que são, assim, típicos do modo como nós enxergamos a realidade. Isso modernamente remonta ao Kant, ao Immanuel Kant. Se você quer uma aula completa sobre Immanuel Kant, também tem aqui, é só clicar. Então, notou o que eu quero te falar? Eu quero te falar que não existe imparcialidade porque nós sempre vemos o mundo de uma parte. Não existe neutralidade porque nós sempre temos preferências sobre o que enxergar no mundo. Não é certa a tese do realismo ingênuo porque todo mundo enxerga a realidade de modo mais ou menos interpretativo, o que não implica dizer que tudo seja uma invenção. Portanto, não somos relativistas e ingênuos. Nós sempre estamos levantando hipóteses e testando e conversando com os outros por meio de critérios. Critérios esses que podem ser objetivos, podem ser subjetivos e intersubjetivos. Mas aqui já é outra seara. E, bom, se você se interessa por esses critérios, também tem uma aula inteira aqui em que eu falo sobre eles. Certo? É essa a reflexão que eu queria fazer aqui com você sobre se é possível ou não relatar de modo imparcial, neutro, uma guerra, como é o caso da que está acontecendo. E, claramente, a escolha de palavras do ministro das Relações Exteriores também foi infeliz. Por quê? Porque ele quis salvar o presidente da República dizendo que o presidente quis dizer neutro no sentido de imparcial. Mas não é imparcial. Né? Não é imparcial. Nós temos parte nesse debate. Essa parte pode ser, inclusive, disfarçada na retórica de, bom, estamos equilibrados aqui, mas ela assume partes, sim. Deixa aqui embaixo qual que é o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo ali na guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. E não se esquece, você é o que pensa. Por isso, argumente em vez de só vomitar a sua opinião.